complexo como calcular a carga horária de cursos online, né? Então, essa é uma pergunta que as pessoas colocam tantas vezes que eu organizei um texto só sobre isso, né? Mas o que dá para adiantar é o seguinte, no presencial, a carga horária que se conta é a carga horária em que o professor está falando na frente da turma, né? E pronto, e essa fica sendo a carga horária. Mas é uma carga horária falsa. Por quê? Quase todas as disciplinas têm dever de casa, né? E esse dever de casa ocupa várias e várias horas do aluno. E não são contadas na carga horária da disciplina. E aí o que acontece? O aluno faz 6, 7 disciplinas na faculdade, então ele tem a carga horária na sala de aula, mas ele tem um monte de outras coisas para fazer. Já houve pesquisa, né, nos Estados Unidos e que indicava o seguinte: se os alunos fossem fazer tudo que eles precisavam fazer, não existe tempo para dormir, né, porque não era uma quantidade tão grande de carga horária não calculada que os alunos não dariam conta. Mas então, as horas que se passam com o professor falando ao mesmo tempo são horas síncronas, né? A gente está aqui nesse momento numa interação síncrona, está todo mundo junto ao mesmo tempo, todo mundo está dedicando 1 hora certinho. Agora, o tempo que a gente dedica a atividades fora, né, leituras, fazer o projeto, uma pessoa talvez leve 1 hora ou 2 horas para fazer o mapeamento. Outra pessoa talvez leve 4 horas. Uma outra pessoa talvez leve 4 dias, porque precisa conversar com especialistas, precisa fazer pesquisa. Então, as horas que são assíncronas, elas são muito variadas, né? Então, a conclusão disso é que quanto mais atividades assíncronas existem em um curso online ou presencial, né, maior é a variação da carga horária real que os alunos dedicaram, né? Você tem uma dispersão. Então, o que a gente faz? Na primeira versão de um curso, a gente procura fazer uma estimativa, tá? E essa estimativa, ela vem da nossa experiência, do quanto que a gente conhece o público, a gente pode até dimensionar a quantidade de leitura e o tempo que aqueles alunos levam para ler cada página, se é 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, a gente faz uma estimativa. E depois, no final do curso, a gente pergunta para os alunos quanto tempo eles acreditam que dedicaram, né? Aí eles vão mais do que a carga horária, menos do que a carga horária, e aí com isso a gente vai ajustando a nossa estimativa, tá? Mas a grande verdade é que todas as cargas horárias que a gente vê escritas por aí, elas são ficção, tá? Elas são uma obra de ficção, elas não correspondem à realidade, e na verdade ninguém sabe qual é a realidade, tá? Só se sabe qual é a realidade em pesquisas controladas, em que a gente coloca uma câmera. A gente não, porque eu nunca participei dessa pesquisa, mas lá na faculdade de tecnologia educacional onde eu estudei, tinha gente que fazia pesquisas desse tipo. Botavam-se câmeras para ver quanto tempo exatamente o aluno dedicou, né? E que não é necessariamente o mesmo tempo em que ele acredita que dedicou. Às vezes as pessoas acreditam que dedicaram muito mais tempo do que realmente dedicaram, outras vezes elas dedicam menos tempo do que acreditam. Enfim, é uma bagunça isso, não se preocupe. Cálculo de carga horária é uma questão complexa mesmo.